Muito boa noite, está no ar mais um Roda de Entrevista e hoje nós temos um convidado para lá de especial. Ele é goiano, natural de Jataí, tem 91 anos de idade e é advogado. O nome dele é Antônio Soares Neto. Ele faz parte da história recente da República e com muita importância especificamente para nós goianos. Ele é mais conhecido como Toniquinho JK, ele que é uma peça importante na história da construção de Brasília e uma amizade que ele teve durante muitos anos com o ex-presidente Juscelino Kubitschek. Muito boa noite, seu Toniquinho JK. Um prazer e uma honra receber o senhor aqui. Muito obrigado. Eu me sinto imensamente honrado e feliz de estar participando desse programa da TV Brasil Central. Imensamente feliz. Não vamos esquecer nunca deste momento. Espero, se Deus quiser, que a gente possa corresponder e responder aquilo que vocês mais vão querer saber. Com certeza. Desse momento feliz na nossa vida. Perfeito. E ajudando a gente quer conversar com o senhor, o nosso colega de TV Brasil Central, Igor Arruda, mais uma vez com a gente. Igor, muito obrigado. Nada, é um prazer, satisfação. E o Luiz Aquino, escritor e jornalista que conhece muito de política também, né, Luiz Aquino? Vai ser um papo interessante aqui para a gente. Muito boa noite, muito obrigado pela sua participação. Boa noite, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de, mais uma vez, desfrutar desta companhia maravilhosa que é a do Toniquinho. Muito obrigado. Seu Toniquinho, até para a gente contar para os mais novos, que ainda não tiveram oportunidade de estudar a história, conta para a gente como é que foi aquele dia chuvoso em Jataí, início da campanha presidencial, quando o então candidato Juscelino Kubitschek foi à sua cidade, Jataí, fazer um comício e o senhor fez um desafio para ele. Conta essa história para a gente. Olha, a ideia da mudança da capital, da interiorização da capital, era uma ideia, vamos dizer assim... Antiga. Uma ideia antiga, da era Tiradentes, José Bonifácio, já pensavam em mudar a capital. O Rio de Janeiro foi a nossa capital, uma cidade muito bonita, muito boa, mas no litoral, sofrendo algumas ameaças e também com muito desgaste de ordem política. Então, como já existia essa ideia, Tiradentes, Zé Bonifácio, Hipólito José da Costa, já estavam há muito tempo trabalhando para que isso acontecesse e realmente aconteceu. Aconteceu por conta de esforço, de trabalho, de honestidade, de honradez de brasileiros ilustres daquela época, especialmente Tiradentes, que não obstante pelo sacrifício que passou, né, fica demonstrado o quanto ele fez de uma forma sincera, patriótica mesmo, para que acontecesse a transferência da capital para o Brasil Central. Porque o Rio era muito longe, quer dizer, o litoral estava sendo assistido, acompanhado e tudo, mas o interior do Brasil, deserto, todo deserto. Esse centro-oeste aqui não tinha nada, não tinha nada. Quer dizer, Brasília mudou muita coisa no nosso país. Mas como é que foi aquele dia? O Juscelino estava fazendo campanha, o senhor deu uma cutucada nele, como é que foi? Olha, o Juscelino recebeu uma motivação de amigos e políticos, especialmente do senador... Nossa Senhora... Pedro Ludovico? Não. Mas depois o senhor lembra e conta pra gente. Ele recebeu essa motivação. Coisa horrível. Não, no intervalo a gente pensa no nome. Conta a história, não preocupa com o nome, não. Então, esse senador, vendo aquela discussão do político, do Juscelino, porque ele foi
passou pela prefeitura de Belo Horizonte. Sim. Foi prefeito, foi governador de Minas. Um trabalho muito bom. Então, estava cotado para ser candidato a presidente da República. Os militares não queriam a candidatura do Juscelino, porque sabia do trabalho dele muito bom lá em Minas. Minas, o segundo maior colégio eleitoral do país. Então, ele estava cotado para ser candidato a presidente. Mas o pessoal, que, como diziam na época, o pessoal da Fardinha não queria. Eles queriam assumir, né, de uma forma mais pacífica, sem violência, sem nenhuma intolerância, mas queriam assumir. Então, o Juscelino foi aconselhado por uns amigos, inclusive por esse senador. Certo. Aí ele foi lá em Jataí, foi no dia 4 de abril? Dia 4 de abril de 1955. Ele foi aconselhado por esse senador a não realizar a sua campanha em Minas, porque ela ia sofrer maior resistência. Certo. Em Minas. Porque Minas é um centro maior, um estado maior, com muito político de influência, e ia combatê-lo muito, né? Então, eles acharam por bem, e ele compreendeu essa orientação desses amigos, inclusive desse senador, que nós vamos lembrar. Daqui a pouquinho a gente faz uma pesquisa no Google, nessas ferramentas modernas, e a gente... Mas que era um senador mineiro, não era? Senador mineiro. Mineiro. Eu lembro da coisa, também me fugiu o nome. Era do PSD também? Era do PSD? Partido do PSD. Do PSD. Estamos chegando perto, Israel então. Pinheiro? Não era Israel Pinheiro, não, que era muito amigo dele. Não era Israel Pinheiro, não. Mas vamos lá, conta a história do senhor, que eu estou curioso. O Juscelino aceitou a ideia dele, em vez de fazer a sua campanha entrar em conflito com o clima político lá de Minas, mais perto de São Paulo, que ele começasse a campanha no interior. E esse senador, lamentava. Não, fica tranquilo, o importa é a participação do senhor. Aí esse senador insistiu com ele para iniciar sua campanha no interior. Aonde? Em Goiás. E qual a cidade de Goiás você acha que seria mais indicada para a gente iniciar essa campanha? A cidade de Jataí é o maior reduto, onde existe o maior reduto PCDista do país. E a liderança... na proporção, não é? Era a cidade mais PCDista do país. Na época, a cidade mais, proporcionalmente falando, a cidade mais PCDista do país. Para os mais novos que não conhecem a história, PCDista era do PSD, o Partido Social Democrático. Partido Social Democrático. Aí, esse senador entrou em contato com políticos aqui lá de Jataí, porque o Juscelino quis saber dele sobre a liderança política em Jataí para ele poder fazer esse começo lá. Né? Quem é? Dr. Serafim de Carvalho. Dr. Serafim de Carvalho tinha sido colega de faculdade do Juscelino. Estudou medicina com Juscelino lá em Belo Horizonte. Estudou medicina com Juscelino. Foi colega de faculdade, os dois fizeram medicina juntos em Belo Horizonte. Aí, quando falou no doutor Serafim, o Juscelino bateu o pé, sapateou e gritou que não tem outro lugar, vai ser lá em Jataí. E telegrafou ao doutor Serafim, o Juscelino, que ele estava ultimando preparativos lá no Rio, para começar a sua campanha, e ia começar em Jataí. O doutor Serafim recebeu esse telegrama num dia de domingo,
E eu sou primo do doutor Serafim, muito amigo da família. Aí eu estou na porta da igreja quando um estafeta dos Correios me abordou. Falou, olha, eu estou aqui, era uma missa de domingo. O doutor Serafim estava dentro da igreja. Eu estou aqui para entregar isso aqui ao doutor Serafim. Como essa pessoa me conhecia e sabia do meu relacionamento com a família, falou, eu vou tomar liberdade de deixar com você esse telegrama aqui. Eu falei, mas se você achar que eu mereço essa consideração, essa confiança, será entregue agora mesmo. Assim que terminar a missa aí, a gente passa para o doutor Serafim o telegrama. E assim foi feito, né? Entreguei o telegrama ao doutor Serafim. O doutor Serafim chegava a tremer de emocionado que ele ficou naquele momento, né? Aí a minha participação nessa história já começou aí. Ele falou, Toniquinho, a minha mãe era prima irmã do doutor Serafim, os pais todos eram irmãos, a minha mãe, Filomena de Carvalho. Aí ele falou, você vai levar esse telegrama para mim, na casa do prefeito. O prefeito era também nosso parente e amigo, uma pessoa dinâmica, ilustre, uma pessoa de bom convívio. Aí fui entregar o telegrama ao prefeito, que era também meu amigo. E depois passou a ser meu compadre, batizou a minha primeira filha. Sim. Aí entreguei o telegrama lá para o prefeito e foi imediatamente feita essa comunicação para poder... Esse telegrama chegou em Jataí uma semana antes deste comício. O comício foi 4 de abril. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um intervalo até para a gente tomar uma água e preparar para o segundo bloco, que aí isso já conta no próximo bloco, depois do intervalo, como foi o comício. Vamos para o intervalo? Então a gente volta em instantes, falando com o seu Toniquinho JK, uma personagem importante na história recente da República Brasileira. Voltamos em instantes. O Roda de Entrevista de hoje tem um convidado para lá de especial. É o seu Toniquinho JK, ele que numa manhã chuvosa de abril de 1955 desafiou o então candidato a presidente da República, Juscelino Kubitschek, a transferir a capital federal, a capital do país, aqui para Goiás. Ele estava contando a história, tivemos que ir para o intervalo, deu um branco nele e em mim, no Luiz Aquino e também no Igor. Nós não lembramos o nome do senador, mas a dona Nelita Vilela, que é a esposa do senhor há 61 anos, lá no cantinho lembrou. O senador é Dario Délio Cardoso. Pois bem, o senhor já estava contando a história para a gente, para concluir a história do dia, do comício. Como é que foi? Bem, aí o Juscelino telegrafou ao doutor Serafim que iniciaria a campanha da candidatura dele à presidência da República em Jataí. E às 10 horas da manhã, conforme constava do telegrama, o avião sobrevoou a cidade. O avião do candidato sobrevoou a cidade. Ele não falhou nesse começo aí de jeito nenhum. Mas a cidade estava toda engalanada, preparada para recebê-lo. Nós tínhamos feito um trabalho divulgando o mais que se pôde fazer. Jataí naquela época, Jataí devia ter... 10 mil habitantes, eu andei pesquisando. Não, mais. Mais já? Mais. Entre 15 a 20 mil habitantes. Entre 15 a 20 mil habitantes. Hoje, Jataí, um funcionário da prefeitura, há 2 anos atrás, me falou, deu 154 mil habitantes, né? Então, está uma cidade próspera, uma cidade boa, com muita
tem um clube de águas termais, que é uma referência da cidade, e tem o Memorial JK lá, que eu acho que eu tenho fotografia aí do memorial, que a gente Daqui a pouquinho a gente vai procurar nesse depois, material que o senhor trouxe. Tem outras referências importantes da história de Jataí, que acho que são também razão de muito orgulho, né? Um livro do professor Basileu França sobre a educação. Foi a cidade que mais investiu em educação. Ele é jataiense. Ele é jataiense. Meu primo. Basileu Toledo França. Jataí é bom que todo mundo é primo lá. No interior de Goiás, algumas cidades, como Goiás Velho, Jataí, existem poucas famílias, né? Então, existem muitos primos, né? Dá muito parentesco, né? São os tais casamentos endogâmicos, né? Casa entre as famílias mesmo e tal. Pois é. Então ele conta a história da ocupação do crescimento urbano de Jataí em função das escolas. Aquele professor Nestório, tem um colégio com o nome dele, colégio famosíssimo em Jataí, né? Depois andou por lá também o professor Antônio de Jesus, que morou em Caldas Novas, onde nasceu a filha dele, Leodegária de Jesus, que é a primeira mulher poetisa de Goiás, né? Passou a infância em Jataí, depois vai para Goiás Velho. Então, quer dizer, a cidade tem histórias maravilhosas. E não bastasse essa história da educação, chega o senhor com essa pergunta feliz, oportuna, né? Naquele comício. Foi um momento. Em Brasília, alguém, numa festa lá, lançou um livro em Brasília e fala que esse momento da pergunta do Toniquinho ao candidato lá foi um momento de rara felicidade. Sim, um momento de rara felicidade. De fato. E foi mesmo, quer dizer, foi um momento, uma inspiração que mudou o rumo do país. Olha, veja só, eu costumo dizer assim, o litoral brasileiro tem, se medir recortado, 9.000 quilômetros. Se medir ponta a ponta, cerca de 7.000. Na média, 8.000 quilômetros de litoral. A influência do litoral para em direção aos sertões é de aproximadamente 100 quilômetros. Ou seja, o Brasil, até Juscelino, ele tinha apenas 10% de ocupação. Ou seja, 850.000 quilômetros quadrados de ocupação humana, para valer, né? Com o Juscelino, abriram-se as vias de penetração. Se Washington Luiz dizia que governar é abrir estrada, quem mais governou foi JK. Foi o homem que instituiu as estradas no Brasil. Nossa Senhora. Não é? Contando com o apoio do Bernardo Sayão, né? Com o Bernardo Sayão fazendo rompimentos maravilhosos. Aquilo foi um braço direito. Israel Toniquinho, você sabe da história do Bernardo Sayão? Tem um livro que chama Bailarinas Empoeiradas, de um colega nosso, jornalista aqui de Goiás. E ele conta que quando o motorista do Bernardo Sayão soube da morte dele, o motorista teve um infarto e morreu também. Tamanha era a amizade e a admiração que ele tinha. Eu soube desse caso. É interessante, umas figuras de um peso indiscutível na história do país, né? Aí naquele dia o senhor desafiou o presidente Juscelino, o então candidato Juscelino Kubitschek a trazer a capital para o Planalto Central. E aí ele garantiu que ia fazer isso e cumpriu a promessa, né? Porque até é bom agora, esse momento da minha pergunta para ele sobre a mudança da capital, nós vamos chegar lá, já posso falar? Pode, porque senão o programa vai embora. O papo está tão gostoso aí, que a gente não chega. O Juscelino, chegando em Jataí, ele foi diretamente para o aeroporto. Foi muito bem recebido, muito ovacionado e percorreu, fez uma fila de carros. Doutor Serafim, líder político em Jataí, colega dele, amigos dele. Então, eu me lembro, doutor Serafim e Juscelino Kubitschek na frente, no carro na frente, puxando a comitiva, né? Percorreu toda a cidade, percorreu as principais cidades, as principais ruas da cidade e foi para o centro onde estava preparado tudo preparado para o comício. Palanque armado e cobertura, tudo. Mas quando isso era mais ou menos já quase meio-dia, porque ele chegou mais ou menos 10 horas. Com
passei pela cidade, até chegar lá, já estava... Quando foi anunciado o comício na praça pública, na Praça Tenente de Omar Menezes, uma praça relativamente grande, todinha tomada, cheinha de gente, quando foi anunciado que estava ali sendo realizado o comício do candidato, desceu uma chuva torrencial. Uma chuva. Aí o prefeito, na hora, anunciou que o comício estava sendo transferido para um barracão de uma oficina mecânica lá próximo, né? Quer dizer, o que pôde entrar daquele povo que estava ali, que pôde entrar nesse barracão, nesse local, quer dizer, foi menos de um terço, porque lá tinha, na praça tinha 5, 6 mil pessoas, né? E lá no barracão não cabia isso. Mas o que pôde entrar, entrou, né? E o Toniquinho também, né? Foi entrando no meio do povo lá, né? E ia falar muita gente. Muitos oradores estavam nomeados já para usar da palavra. Mas com esse retardo da mudança de local do comício, só usaram da palavra 2 oradores. Primeiro falou o nosso deputado estadual, na época, doutor José Feliciano Ferreira, que depois foi governador de Goiás. Sim. Primeiro usou a palavra doutor Feliciano, fazendo a apresentação do candidato, né? Falou quem era e tudo, falou da vida de Juscelino, fez uma apresentação muito bonita. E depois o próprio, porque ele tinha outros compromissos também. E não podia demorar muito, e eles tinham almoço marcado, tudo ia ter, como teve o almoço, foi o preciso almoço para eles lá, aí falou o candidato. E ele, depois de falar, de usar a palavra, ele falou muito no seu desejo incontestável de cumprir a Constituição. Ele achava que, porque a Constituição, a nossa lei maior, tinha que ser cumprida, respeitada, e Juscelino não queria fazer nada errado. Só para explicar para o nosso telespectador, a Constituição era de 1946, né? 1946. E no artigo 4º das disposições transitórias falava: a capital da União será transferida para o Planalto Central do país, mas não especificava. Né? Aí o Juscelino, falando muito no seu desejo de cumprir a Constituição, queria conhecer, ele fez o discurso, queria conhecer a opinião daquele povo ali presente, do povo de Jataí, de Goiás, sobre o momento político brasileiro. Ele queria que o povo manifestasse, falasse alguma coisa. Primeiro falou o doutor Feliciano, né, fazendo a apresentação do candidato para o povo, e fez lá uma pergunta para ele sobre a política brasileira, mas sem maior importância ali para aquele momento. E depois ele falou que gostaria, o candidato Juscelino, que ele gostaria de conhecer a opinião do povo ali presente, do povo de Jataí, de Goiás, sobre o momento político brasileiro. E o Toniquinho recebeu, neste momento, esta inspiração. Aquela iluminação. Aquela iluminação. Você falou, me lembrou na hora certa. Recebeu aquela iluminação, levantei o dedo e pedi a palavra. Eu estava lá naquele... Vamos deixar o telespectador curioso, nós temos que ir para mais um intervalo, a gente vai para o intervalo, voltamos daqui a pouco, aí o senhor vai contar o que o senhor perguntou para o candidato Juscelino, pode ser? Pode. Então daqui a pouquinho a gente volta com o seu Toniquinho JT. O Roda de Entrevista desta noite tem como convidado especial o senhor Toniquinho JK. Ele que é de Jataí, hoje tem 91 anos de idade e tem um papel importantíssimo na construção de Brasília, na vinda da capital, lá do litoral aqui para o Planalto Central. Seu Toniquinho aproveitou o intervalo, tomou um cafezinho, renovou as baterias, agora vai contar. Tínhamos parado quando o senhor estava de frente ao candidato Juscelino, levantou a mão. Como é que foi? Ele
querendo conhecer, além da pergunta que já tinha sido feita, quem fez a pergunta, o doutor Feliciano, que estava no palanque com ele. Aí ele queria conhecer mais a opinião do povo ali presente, do povo de Jataí, de Goiás, sobre o momento político brasileiro. Aí o Toniquim recebeu aquela inspiração, uma coisa que aconteceu de uma forma espontânea e que eu agradeço muito a Deus por isso, por ter me dado essa discussão, essa coragem de... Uma certa clarividência, né, seu Toniquim? Uma clarividência, né? Aí levantei o dedo e aproximei do palanque, fiquei em frente a ele e perguntei: Excelência, já que Vossa Excelência falou tanto no seu discurso em cumprir a Constituição, nós queremos saber, se eleito for, o nosso presidente vai transferir a capital para o Brasil Central, conforme está previsto na Constituição. O Celino assustou com a pergunta. Ele mostrou-se totalmente surpreendido. Ele estava bem... Deixa eu imitar aqui um pouco. Cuidado com o fio aí, pode ficar em pé, vamos lá. Eu vou segurando o fio aqui para o senhor. Aí ele ouviu a pergunta, olhou para um lado, para outro, para os seus companheiros de palanque. O doutor Serafim estava ao lado dele, doutor Serafim e outros políticos. Feliciano olhou e voltou para a minha frente e respondeu que aquela pergunta, naquele momento, era uma pergunta embaraçosa, difícil, mas ao mesmo tempo muito oportuna e feliz. E que a partir daquele momento ele faria daquela pergunta o objetivo principal de sua campanha e de sua administração, se eleito fosse. Aí o povo aplaudiu delirantemente aquela resposta dele, né? Só emociona em lembrar, né? Porque naquele tempo, senhor Toniquim, promessa de político era cumprida, né? Era diferente. Aí, o senhor está emocionado, quer sentar, tomar mais uma água? Senta aí, porque eu acho que é muito bacana essa história que o senhor está contando, né? Para nós goianos, porque Goiás mudou muito com Brasília também, né? Aí ele deu essa resposta, o povo aplaudiu, gostou, mas o povo festejou aquilo, bateu palma, bateu pé, e foi uma... E ele depois da minha resposta, e desses aplausos todos, a demonstração do povo ali presente, ele falou que queria falar com o Toniquim, queria conhecer mais o Toniquim. O senhor tinha qual idade, Toniquinho? Hein? O senhor tinha qual idade quando fez essa pergunta ao JK? Isso foi no dia 4 de abril de 55. Eu sou de 25. 29 anos. 29 anos. A minha idade. Né? Pois é, foi um momento, realmente, um momento, igual já falaram, um momento de rara felicidade. E nessa época o senhor era o Toniquinho da farmácia? Não, esse negócio de Toniquinho da farmácia... Isso é lenda. Isso é lenda, o senhor não era o Toniquinho da farmácia? Nunca tive farmácia, nunca trabalhei, nunca tive farmácia, nunca trabalhei. Como é que apareceu isso, né? Pois não sei como que apareceu. É engraçado, até que um dia eu falei para uma pessoa numa festa lá, dizendo: ô, seu Toniquinho, me apresentando para uma pessoa de fora, e falou Toniquinho da farmácia. Eu falei: olha, o senhor não repara isso não, a gente fica satisfeito dessa atenção, você está nos recebendo aqui e fazendo essa apresentação, mas eu nunca tive... Nenhum envolvimento com farmácia. Nunca trabalhei em farmácia, interessante. Nunca tive vínculo nenhum com farmácia. Interessante, né? Mas apareceu isso. Né? Apareceu. Olha só, até o Manuelão vai
colocar aqui para a gente, isso é uma carta, tá? Já que todo mundo está revelando idade e ano de nascimento, né? Escrita pelo presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. É lógico que aqui é uma cópia, isso aqui a gente tem que guardar no cofre, né, seu Tuniquinho? Juscelino Kubitschek, tá? O senhor falou a idade, o Igor revelou a idade, eu vou revelar a minha. Eu estava nascendo em 1961. Eu vou ler só o comecinho. Ao aproximar-se o término de meu mandato, veio manifestar-lhe de modo especial o meu reconhecimento pelo seu patriótico apoio à luta que travei para conduzir a pleno êxito a causa do desenvolvimento nacional. Sinto-me satisfeito em poder proclamar que na presidência da República não faltei a um só compromisso que assumi como candidato. Mercê de Deus, e muitos setores realizei além do que prometi. E assim segue, quer dizer, ele endereçou para o senhor, ele se lembrou do senhor saindo da presidência da República, extremamente popular. Depois disso, vocês construíram uma amizade? Como é que foi? Nossa, a inauguração de Brasília, na inauguração de Brasília, eu fiz parte do palanque presidencial. Mais que justo. Hein? Mais que justo. E o pontapé inicial foi o seu. Aí eu fui convidado a fazer parte do palanque presidencial. Mas teve uma passagem depois que eu gostaria de lembrar também, e que a gente teve um momento assim um pouco decepcionado, mas depois normalizou tudo. Quando da saída lá da inauguração de Brasília, lá do palanque, a dona Sara, eles saíram um pouquinho antes de mim, a dona Sara me abraçando, o presidente igualmente saindo, me abraçando, falou, Tuniquinho, nós estamos indo agora para casa, nós temos, o nosso almoço está pronto, nós estamos indo para casa e de lá nós vamos mais tarde lá pro Catetim. Não era o Catetim, era um outro lugar lá próximo, onde vamos ter lá uma festa. Eu quero que você vá na festa lá. Você está convidado, ela e o presidente, né? Você está convidado a participar desse movimento da nossa festa lá. Depois vai ter baile, eu quero dançar com você, ainda brincou comigo, né? Quando foi, aí eu mais um primo que morava em Brasília, por nome de Abel de Carvalho, sim, um engenheiro do DNR. Ele era engenheiro, trabalhava lá em Jataí, engenheiro do DNR. Aí ele falou, compadre, nós vamos junto lá para a festa, porque ele morava em Brasília, mas tinha o trabalho dele em Jataí. Nós vamos lá para casa e depois nós vamos para a festa que você está sendo convidado. Tudo combinado. Quando foi na entrada lá do clube, da festa que nós fomos convidados, que eu fui me identificar e dizer quem eu era, o que eu estava fazendo ali, coisa e tal, aí não deixaram a gente entrar. Precisava ter um convite especial em mãos. Então não pode entrar? Não pode. Aí eu falei, bom, então paciência, né? O que é que nós estamos para fazer? A gente queria participar disso, porque fomos convidados, né? Fomos convidados pela dona da festa, a mulher do presidente. Né? Não pode entrar. Aí alguém falou, não, Tuniquinho, a dona Sara está aí, eu vou falar para ela, eu vou entrar em contato com ela e vou falar para ela que você está aqui, mas teve esse impedimento aí da sua entrada. Aí imediatamente ela foi lá na portaria e autorizou eles a deixarem a gente entrar. E aí foi a participação daquela festa, jantar, baile, e lá passamos quase que a noite toda, né?
De forma que eu tenho momentos da inauguração de Brasília, da criação de Brasília, momentos inesquecíveis, momentos bons, momentos que a gente não pode esquecer nunca na vida. E sou com isso. Pode concluir. E sou com isso, me sinto muito feliz, muito gratificado em participar desse acontecimento. De lá para cá, o senhor sempre se manteve em Jataí ou chegou a morar em Brasília? Não, despertou essa vontade? Ou visitou muito a cidade? Eu ia muito em Brasília. Hoje nem tanto, né? Hoje não vou tanto assim mais não. Mas eu ia em Brasília, eu estava quase que morando em Brasília, né? Porque eles queriam que a gente participasse de muita coisa lá, não só o presidente, como também a família, né? Quando inaugurou o Memorial JK, fui convidado a participar, participei de tudo, né? De todos os acontecimentos da inauguração do Memorial JK de Brasília. E outros acontecimentos que tiveram lá na vida política e social que a gente teve a oportunidade de participar. Seu Tuniquim, vamos para mais uma pausa, para mais um cafezinho. A gente volta daqui a pouco com o último bloco do nosso programa de hoje, pode ser? Daqui a pouquinho a gente volta, então, com Tuniquinho JK, o homem que provocou Juscelino Kubitschek. Você, caro telespectador do Roda de Entrevista, está tendo a oportunidade nesta noite de conhecer com mais detalhes um pouco da história recente do Brasil, de muita importância para nós goianos, né? Nós estamos aqui ao nosso lado com um homem que provocou Juscelino Kubitschek, cutucou Juscelino no comício para trazer a capital para o Centro-Oeste, ao seu Tuniquinho JK. Ele já está contando a história. Quero mostrar mais um pouquinho. Ele tem a pastinha azul aqui dele. Ele e a dona Nelita, a mulher dele, trouxeram com muito carinho para a gente mostrar um pouco. Olha aqui. Essa daqui é a capa da revista Manchete, né? Revista importante na história da imprensa brasileira até a década de 1970. Essa edição é de 1972. Olha a cara de galã que o senhor tinha, seu Tuniquinho. O homem, aqui está escrito, o homem que inventou Brasília. Aí tem fotos, ele com Juscelino, não sei se dá para mostrar, Manelão, olha aí. Ele com Juscelino. E contextualizar uma coisa importante. 1972, a gente vivia em plena ditadura militar. Juscelino Kubitschek caçado, proscrito, né? E a revista desafiou colocando, inclusive, o nome de Juscelino. Tem outro documento importante que o seu Tuniquim trouxe. Mas a revista Manchete tinha uma intimidade muito grande com o JK, Adolfo Bloch, né? Ele era muito ligado a Juscelino. Muito ligados. Inclusive, foi a editora do livro dele, Por que Construir Brasília? Perfeito. A editora Bloch. Eu queria fazer, vocês estão falando de ditadura militar e aproveitando o ensejo, eu gostaria de perguntar para o senhor, o Enzo agora há pouco disse que é de 61, ou seja, tinha 4 anos, né, Enzo? Eu não tinha nem nascido. Então, nesse período em que nós estamos vivendo atualmente no Brasil, poucas pessoas sabem do que foi, de fato, a ditadura militar e vivenciou isso, né? Então, nós estamos diante aqui de um personagem que, com certeza, tem o que dizer no sentido de nos falar como foi a experiência, seu Toniquim, de estar tão perto ali, né? E viveu também a ditadura do Estado Novo, né? Também, né? Mas com foco nessa pergunta da ditadura militar, como foi para o senhor esse acontecimento? Olha, eu fiquei primeiro, já expliquei aqui, muito feliz, muito honrado em ter tido esse momento feliz, oportuno na vida de participar dessa história. Agora, eu sou reconhecido aonde o Tuniquim vai e que eu, por exemplo, já recebi homenagem. Não, mas com relação à ditadura militar, o senhor lembra desse período? Como foi para o senhor ver esse acontecimento surgir no Brasil, né? Uns chamam de revolução, outros chamam de golpe, eu particularmente chamo de golpe. Como é que o senhor percebeu isso naquele período? O fato de Juscelino ser caçado. Juscelino era o paladino da democracia. Ele não aceitava nada assim de uma forma impositiva, forçada. Ele sofreu muito por conta disso, viu? Ele admirava a democracia, queria
que o nosso país vivesse em democracia, em liberdade. Todavia... Depois de Jango, enquanto o Jango era presidente, ele ensaiou se candidatar novamente, não é verdade? Pois é, mas não deixaram. Porque ele era altamente cotado para 65, né? Seria o ano da eleição. Se ele volta a ser candidato, ninguém ganhava dele. Ninguém ganhava do Basta dizer que ele teve 97% dos votos para ser senador por Goiás. Ele foi senador por Goiás. O Pedro convenceu um senador a se exonerar, né, a renunciar, para abrir uma vaga para o Juscelino se tornar candidato. Até tem uma passagem interessante, no dicionário do escritor goiano, de autoria do José Mendonça Teles, consta lá, né, autores goianos e tal, Juscelino Kubitschek de Oliveira. E uma amiga minha mineira falou assim, desde quando que o Juscelino é goiano? Falei, desde quando vocês não o quiseram para senador e nós o fizemos senador por Goiás. Muito bem. Era um autor goiano. Né? Falando nessa ligação de Juscelino com Goiás, o senhor acha, qual que é a importância de Juscelino e também de Pedro Ludovico, que construiu Goiânia, a nossa capital, na história para nós goianos, Juscelino e Pedro Ludovico, esses dois personagens? Ele deixou escrito, o Juscelino, que Goiânia foi um exemplo para ele. Ele não só ele achava que precisava sair do Rio, a administração pública brasileira, como também lembrou da construção de Goiânia e que o Pedro Ludovico fez aquilo numa época, quando, meu Deus do céu, 30 e pouco, começou 34, em mais ou menos. 33, começou em 33 e 34, em 37 oficializou-se a mudança da capital e de Goiânia. Então, a Goiânia foi um exemplo, ele declarou que Goiânia foi um exemplo para ele construir Brasília. Agora eu gostaria de ler uma coisa aqui que eu escrevi sobre o presidente Juscelino. Presidente Juscelino Kubitschek. Poucas pessoas na história da humanidade se tornam imortais de forma a elevar seus nomes a uma dimensão exclusiva, onde são admirados como referência incomparável. Tudo por obra das suas inerentes qualidades, onde a coragem, a dignidade, a obstinação, o idealismo e o amor às causas sociais surpreendem, cativam, emocionam. Uma dessas pessoas é o nosso imortal e inesquecível presidente Juscelino Kubitschek, colecionador de títulos e das maiores menções heróicas, porque em sua mitológica existência, desafiando a brutalidade humana, lutou incansavelmente contra o absolutismo e opressão do Estado, pugnou pela liberdade e foi contra a miséria. Verdadeiro paladino da democracia, em memória, eleito universalmente e com muita justiça, o maior estadista do século XX, inclusive na sua humildade de homem do povo. Hoje, após ano, sua aura sedutora ofusca e fecha nossos olhos, levando-nos às reflexões, além de ser também um livro aberto para os estudos de geopolítica e do amor arraigado a uma causa nobre e, por isso, imperecível. Toniquinho JK. Parabéns, Toniquinho. O senhor que escreveu isso. Parabéns. O senhor que escreveu em homenagem ao Juscelino. E olha só, hein, gente, sem óculos, a gente aqui precisa de óculos, eu Toniquinho à vista melhor do que a nossa. Não, mas isso aqui é letra grande, isso aí eu leio tudo. Isso aqui lê tudo. Mas eu queria perguntar uma coisa para o senhor, já que eu falei de visão, de saúde. Eu sei, as minhas fontes me disseram que o senhor faz caminhada até hoje, caminha lá no horto, o senhor pratica esporte, como que é a vida do senhor? O dia a dia, assim. Isso existe desde que eu entendo por gente. Aos 12 anos eu já jogava futebol. O senhor gosta de futebol ainda? Não, hoje eu vou, com 90 anos eu vou. Mas o senhor gosta? Torce para algum time? Torço. Para qual time? Aqui em Goiânia,
aqui em Goiás é o Vila Nova. Né? Pronto. Sofredor. Mas cheio de glória, né? Cheio de glórias. Cheio de glórias. Cheio de glória. Né? Agora em São Paulo é o São Paulo e no Rio é o Botafogo. Botafogo, desde que eu entendo por gente, por criancinha, eu sou torcedor do Botafogo. Mas o que mais? E tecnologia? O senhor gosta de tecnologia? Já resolveu mexer em computador? Como que é? Bom, eu tenho há muito tempo meu computador, né? Agora, o Luiz aqui, agora Enzo. Renzo. Isso. Eu conheço um médico que é Renzo. Renzo. Ele é de Uberlândia. É um mineiro de Uberlândia. Mas a minha vida foi de trabalho. Desde criança, aos 12 anos, a minha mãe, aos 5 anos, eu comecei a trabalhar. Aos 5 anos. O senhor pensa em escrever um livro? Aos 5 anos de idade, eu comecei a trabalhar. Minha mãe, a gente era pobre, não tinha recurso. Minha mãe arranjou um engraxate e me pôs para engraxar. Senhor Toniquim, o senhor pensa em escrever um livro contando a sua história? Hein? Um livro? O senhor pensa em escrever um livro? Penso. O que está faltando para o senhor escrever? É mesmo uma decisão, uma coisa assim. A gente sempre tem uma coisinha para fazer, né? Eu sou aposentado do fisco do Estado. Trabalhei né, no comércio como empregado muitos anos e depois fui submetido no governo do Dr. José Feliciano. Ele mesmo me advertiu para preparar para fazer concurso, né? E eu fiz e fui aprovado. Graças a Deus, hoje tem essa aposentadoria que ajuda muito a gente, né? E tive trabalho com um advogado que ajudou um pouco, né? Agora não estou advogando mais não. Não dou conta mais não. Agora tem que aproveitar, descansar um pouco, né? Eu fiquei sabendo que no ano passado, no aniversário de 90 anos do senhor, teve um churrasco maravilhoso lá em Jataí, foi muita gente. Foi um festão, né? Foi uma festa boa. Eu tenho inclusive algumas fotografias dessa festa, mas aqui não tem, né, Nelita? Ficou. Pois é, ele falou da Nelita, é a dona Nelita Vilela, né, que é a esposa do senhor. Irmã do Maguito. Irmã do Maguito, esposa do senhor. Ele é padrinho do Maguito, não é? Somos padrinho do Maguito. Ele é irmã. Padrinhos do Maguito. O Maguito, eu estava namorando, né? O dia que eu estava pensando em pedir o casamento, né? Aí o Maguito sentou perto de nós lá na mesa, né? E a gente conversando ali, ele pegou, eu falei, Maguito, pois é, hoje eu vou enfrentar aí o seu pai com a sua mãe e pedir o casamento aqui. O que você acha? Ele falou, nossa senhora, nós somos imensamente felizes e satisfeitos, né? Agora, aí o Maguito aproveitou e falou assim, senhor Toniquim, você quer ser meu padrinho? Conta um segredo para nós aqui. Eu sou como padrinho do Maguito. Você já teve que puxar a orelha dele, enquanto governador, senador, prefeito? Falou, menino, não faz isso, está errado. Você já teve que puxar a orelha dele? Muito amigo da gente. Muito amigo. Mas eu queria que o senhor falasse, filhos, quantos filhos, netos, bisnetos? Você quer que eu fale mais alguma coisa da minha vida? 5 filhos. Primeiro, você sabe, casal novo, sem muita experiência, os 2 primeiros filhos vieram assim, um atrás do outro. A primeira filha nasceu em 57 e o outro em 58, com diferença de 1 ano. De 1 ano, exatamente, 1 ano, 58. Aí depois, já com 2, a gente já estava sabendo conduzir as coisas da vida. Aí o terceiro já veio 3 anos depois, em 61. Aí o quarto veio 5
5 anos depois, em 66, o quarto é homem, Roosevelt. Primeiro veio a Marcélia Filomena. Depois o Isaías, Marcélia Filomena e o Isaías receberam o nome dos meus pais. O terceiro, o Roosevelt, não, o Carlúcio, terceiro o Carlúcio, depois o Roosevelt, o quarto, que nasceu em 66, e depois de 10 anos, quando a gente já não estava achando que não fazia mais filha. Chegou o temporão. Veio a caçula, Ana Paula. O Russo nasceu em 66 e a Ana Paula veio em 76, 10 anos depois. Mora aqui em Goiânia, é casada, o marido dela é um médico, tem 2 filhinhas. Ela casou. Tem quantos netos? Ela casou em 2005, a Ana Paula, com o doutor Flávio. O marido dela é psiquiatra. O senhor tem quantos netos, seu Toniquinho? Netos e bisnetos. O senhor já tem bisnetos ou só netos? 11 netos e 2 bisnetos. Olha aí, a ajuda da dona Lita. 11 netos e 2 bisnetas. Isso. Pois é. Muito bem. Mas eu dei tudo para ela. Seu Toniquinho, está faltando 2 minutos para a gente encerrar o programa. A gente está sempre encerrando com uma mensagem final do nosso convidado especial. Eu, antes de encerrar, eu queria agradecer muito a participação do Igor, o nosso colega aqui de TV Brasil Central, o Igor Arruda, o Luiz Aquino, jornalista e escritor, que ajudaram a gente nesse bate-papo muito agradável, uma lição de vida para a gente, né? Muito obrigado vocês por estarem presentes aqui. Seu Toniquinho, 1 minuto para o senhor encerrar. Dá o recado do senhor para a juventude, para os políticos que estão precisando de puxão de orelha dos nossos políticos, né? Para a gente encerrar com o senhor, por favor. Mais uma vez, eu quero agradecer o pessoal aqui da TV Brasil Central pela oportunidade da gente estar aqui contando alguma coisa dessa história política da qual fazemos parte. Agradecer também ao povo de Goiás, de uma forma geral, especialmente de Jataí e de Goiânia, onde estamos aqui. Nós viemos para Goiânia em 75 para 91. 16. Né? 16 anos. O senhor veio, mas desde 75 mora aqui? Desde 75. Então são 40 e... 75, 25 com 17, 42 anos. Isso, exato. 42 anos. E o resto foi lá em Jataí. E o Toniquinho está aqui, muito feliz com a presença de vocês e dizendo, mais uma vez, se Deus quiser, que queremos ainda lembrar Juscelino, Deus nos dando vida e saúde e que nós possamos estar juntos ainda por muito tempo, se Deus quiser. E a TV Brasil Central, a você, Enzo, muito obrigado por tudo. Luiz Aquino, né? Muito obrigado. Alegria muito grande participar dessa conversa. Muito obrigado a vocês, viu? Eu sou muito religioso e acredito muito em Deus. Deus lhes pague por tudo. Nós que agradecemos o senhor e foi uma honra eu conversar com o senhor. Muito obrigado e vamos ter uma entrevista mais para frente ainda. Uma boa noite para você, amigo telespectador. Espero que tenha gostado dessa entrevista. Eu achei muito bacana, muito emocionante. Muito obrigado.